Olá, bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula aqui, a playlist que nós estamos montando, falando sobre a nossa base, conhecendo mais a nossa base, tirando todas as nossas dúvidas. E eu deixei para a aula de hoje o quê? Falar sobre o transpasse que nós vamos fazer e um pouquinho também, algumas informações sobre uma folga de vestibilidade que eu vou deixar, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder fazer o transpasse, para a gente poder fechar a nossa peça, tá? Quando a gente montar a nossa base, eu preciso de uma abertura aí, porque imagina, o decote aqui, ele tá alinhadinho, o molde aqui do nosso pescoço, então eu preciso de uma abertura aí para poder encaixar a nossa base. Falei no outro vídeo que a gente pode fazer um transpasse ou também com a base costas, tá? A gente pode utilizar um zíper para poder fechar. Mas como eu estou fazendo a base para mim mesmo, né? Eu que preciso fechar ela, eu preciso fazer o transpasse, porque senão eu não vou ter ninguém para fechar o zíper aqui nas minhas costas, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar um papel, colocar aqui para a gente poder fazer esse acréscimo aqui do transpasse de 5 centímetros. Lembra que aqui é o centro-frente. Vou escrever aqui, centro. Então, como nós temos aqui o centro-frente, tá? Eu vou colar um papel, vou utilizar um papel de outra cor também, só não confunda com aquele acréscimo que eu fiz aqui, tá? Da correção da nossa base, tá? Mas eu vou, a partir dessa linha aqui do centro-frente, criar aqui, ó, o meu transpasse de 5 centímetros. Então, eu já vou aqui, ó. Vou colar a minha base, vou fazer até dessa forma assim, que aí eu economizo papel. Vou passar minha cola. Eu gosto sempre de utilizar essa cola, tá bom, gente? Para isopor, transparente. Ele é mais fácil de manusear, tá? Do que a cola branca. A cola branca, às vezes, borra mais aí a sua modelagem. Eu gosto mais da cola incolor, né? Essa cola de isopor. Bom, a partir daqui, ó, já tenho o meu centro-frente colado, ok? Daqui para cá eu vou criar o meu transpasse aí de 5 centímetros. Muito simples, não é? Pego minha fita métrica mesmo, certo? Ó, e vou marcando aqui, ó, a partir do centro-frente, ó, 5 centímetros. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esses pontos aqui, ó, com uma régua. Não precisa nem ser um esquadro, pode ser uma régua mesmo comum sua. Agora, um detalhe que eu quero falar para vocês. Na hora de vocês cortarem essa parte de cima, é importante vocês dobrarem, tanto em cima como embaixo também, apesar daqui ser reto, né? Apesar que aqui tem uma curvinha, tá vendo? Por causa da nossa pence aqui, né? Para se encaixar o volume. Então, eu dobro aqui, ó, no centro, antes de cortar. Dobrei, dobrei, certo? Por que eu faço isso, Tati? Porque na hora de eu cortar aqui, vai sair, ó, é uma curva, tá vendo? Ele vai se encaixar aqui nessa curva, como aqui também. Então, ó, eu vou lá e corto ele, tá? Corta aqui também, ó, em cima. Vamos abrir de volta pra gente ver onde tá batendo. Opa! Você percebe aqui, ó? Viu? Que dá uma diferençazinha? Se eu não faço isso, às vezes na hora de eu encaixar, aí me falta tecido aqui, eu vou ter que ficar puxando aqui, ó, o meu transpasse. Então agora eu vou cortar essa linha aqui. Bom, entendendo que o tamanho do transpasse vai muito depender do tamanho do seu botão, tá?
né? Dependendo do tamanho do botão, isso aqui é um estudo depois que eu possa trazer só sobre transpasse, porque aí eu tenho que explicar detalhadamente a questão da largura do botão, mas como a gente só está fazendo a nossa base, lembra que eu comentei que a gente talvez nem vai precisar fechar com botão, eu mesmo vou fechar com um alfinete mesmo aqui em mim, só para poder ter uma noção de como a minha base está ficando no meu corpo, tá? Então eu fiz uma largura de transpasse de 5 centímetros, que eu sei que é o suficiente para eu poder conseguir manusear aí a minha peça no meu corpo, que eu estou fazendo para mim. Então, ó, lembrando que aqui é o centro-frente, e aí como é que isso aqui entraria aqui? Eu vou até explicar já mais ou menos, ó, como é que seria, ó. 1 centímetro aqui de costura, né, do transpasse, iria dobrar aqui para dentro. E, ó, eu iria fazer isso aqui, né? Lembra? Costurar assim, na minha peça, né? Então, ou seja, os meus botões iriam se encaixar aqui. Tá bom? Então, esse transpasse aqui já é o suficiente para você conseguir, né, fechar aí a sua peça, aí a sua base, tá? Você vai costurar aqui, ó, no centro aqui das tuas costas, né, na hora de você fechar. Passar uma costura aqui, ou seja, você já vai ter o transpassezinho aqui, ó, para você alfinetar e ver como é que vai ficar a sua base no seu corpo, tá? Agora, uma coisa também que eu queria comentar com vocês, a gente já tem o nosso transpasse, né? Vou abrir aqui. Porque a base lá do início que eu fiz, eu até falo que a nossa base é a régua exata do nosso corpo, que eu gosto de colocar folga de vestibilidade depois quando eu faço as interpretações. Por quê? Porque tem peça que vai ter uma folga de vestibilidade, tem peça que você vai ver que não vai precisar, principalmente quando a gente faz recorte princesa, transfere a pence, se a gente for fazer um vestido mais justinho, dependendo do tecido que a gente estiver trabalhando também, se for um tecido que mesmo que seja plano, mas que ele tenha elastano, igual o gabardine. O gabardine ele tem bastante elastano. Então a pessoa às vezes quer a peça justinha no corpo aqui na parte do busto. Você vai colocar folga de vestibilidade? Pelo contrário, às vezes você vai até ajustar mais a peça, porque pelo menos na minha experiência aqui de ateliê, com roupas de festa que eu fiz, todas as mulheres realmente, e tem que ser dessa forma, né? Elas querem o quê? Modelando o busto, modelando a cintura, né? Modelando a sua cava, por isso a pence de cava camuflada, que eu falo com vocês, entende? Mas isso tudo vai depender do modelo, porque se eu estiver fazendo um blusão solto, aquele blusão que fica deslocado aqui, às vezes no ombro, né? Que eu saio até mais no ombro, rebaixo até mais aqui, que acontece? Lógico, se ele tá solto aqui, ele vai ser mais solto aqui. Eu vou ter que colocar folga de vestibilidade ali. Provavelmente, talvez eu nem vá utilizar essa pence de cava, porque ele vai estar todo solto no meu corpo. Entende? Então, essas são essas variações. Isso a gente faz o quê? Por isso que eu defendo muito em fazer isso na interpretação. Colocar, né, a folga de vestibilidade. Mas vamos lá. Eu vou colocar nessa peça aqui hoje, que eu vou montar com vocês, a folga de vestibilidade aqui. Colocar 1 centímetro apenas. Por quê? Porque a gente está trabalhando com 1/4 da nossa peça. Então, significa que se eu colocar 1 centímetro aqui, vai ficar frente e costa, praticamente de folga 2 centímetros, né? Entende? Então, já é o suficiente para vocês poderem entender e vocês vão ver como é que vai ficar soltinho no meu corpo, tá? Aí, se eu quiser ajustar, eu ajusto depois, né? O ruim é se você tirar. Se você colocou folga e depois quiser tirar, também ok. Sabe? Isso aí, gente, não fique se prendendo muito a isso, não, tá? Se prenda mais na questão das interpretações aqui que eu tô falando, tá certo? Então, vamos lá. Você quer colocar sua folga? Coloca aqui. Vamos colocar um limite de 1 centímetro? Eu acho que já é o suficiente, tá? Pelo menos em uma base, 1 centímetro já é o suficiente. Não precisa colocar mais, não tem necessidade. Não é interpretação, eu não estou fazendo um blusão solto. Eu quero ver as curvas do meu corpo, né? Eu quero ver onde está o meu busto, eu quero ver onde está a minha cintura. Aí se eu lasco aqui, folga de vestibilidade 2, 2,5, misericórdia. Eu não vou ver o contorno da minha cintura, eu não vou ver o contorno aí do meu busto, independente do manequim que a gente esteja trabalhando.
todo manequim, desde o PP ao GG, a gente tem que entender o contorno do corpo, do biotipo da cliente que a gente está trabalhando, ok? A gente tem que começar a treinar esse olhar e enxergar isso, né, de acordo com cada manequim que a gente vai estar trabalhando e com as suas variações, tá? Então, ó, já peguei um papel aqui, vou fazer novamente, ó. Vou pegar aqui, ó, e colocar cola. Aí eu vou fazer tanto frente como costas, assim também, tá? Nas costas também eu vou ter que colocar minha folguinha de vestibilidade, então também, né? Já que eu coloquei na frente, tem que colocar nas costas também, uai. Aqui também, ó, eu vou acrescentar 1 centímetro, tá? Tati, a pence das costas, ó, vai ficar assim. Eu vou morrer ela aqui mesmo, tá bom? A pence das costas é a única que eu posso morrer, mesmo na altura de cava, e é opcional. Ou também, se você quiser também morrer um pouquinho aqui embaixo, você pode morrer também, tá? Aí você faz aquele esquema, desce os 6 centímetros e morre aqui. Aí é muito opcional. A minha, ela vai definir aqui mesmo, tá bom? Eu não vou alterar, tá? Então vamos lá, vou colar aqui também. E vou acrescentar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, que seria o quê? De costura, de folga de vestibilidade. Uau, hein? Acho que já estamos aí bem próximos já de transferir a nossa base para o nosso tecido. Assunto esse que eu vou já deixar para a próxima aula, tá bom? Mas só que na próxima aula a gente vai cortar, vamos transferir e vamos montar, tá bom? Uma coisa que eu já vou fazer aqui, ó, bem rapidamente, tá? Para facilitar na hora da gente transferir para o nosso tecido, que é o quê? Que é cortar aqui, ó, a nossa pence, para a gente poder transferir bacana para o nosso tecido. A gente não ter erro aí na hora da gente transferir. Porque eu às vezes, eu faço assim, né? Eu faço um biquinho aqui no meu tecido, marco aqui com pique, né? O tamanho da minha pence e eu mesmo redesenho ele de novo, né? Então, como eu faria para poder transferir essa pence exata aqui, ó, para o meu tecido não ter erro, né? Sabe, na marcação, porque eu vou desenhar. E uma coisa legal você pode utilizar, tá? Na hora de marcar para o teu tecido. Eu vou falar isso na próxima aula. Um lápis, né, de alfaiate, ou então até um sabonete seco, tá? Então, como eu iria transferir isso aqui para o meu tecido? Eu já vou deixar ele bem preparado, tá? E aí, quando eu for transferir, eu vou até falar mais na próxima aula qual é o material que eu utilizo para poder transferir, tá? Mas aí, o que eu vou fazer aqui? Lembra que a nossa pence, ó, ela tá terminando aqui? Ela vai vir até aqui da cintura, aonde eu vou costurar. Então, eu vou de um lado da minha pence, ó, fazer isso aqui, ó. Eu tô cortando aqui, ó, como se eu estivesse costurando a minha pence, ó. Morre aqui, morreu. Vou lá, ó, e vou, ó, dobrar a minha pence aqui pra dentro, gente. Eu vou esconder ela aqui, ó, bem bonitinha na minha base, ó. Eu não vou tirar ela toda, não. Eu escondo ela, porque depois, se eu for fazer uma base, vou fazer uma outra base, né, que eu vou utilizar a minha mesma base, para depois fazer um outro modelo, eu já tenho a minha pence aqui, ó, tá? Já aqui desenhadinha, né? Tá? Então, por isso que eu não tiro ela. A gente tem que aproveitar o nosso mesmo molde. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque na hora de eu transferir para o meu tecido, vai me facilitar. Aqui, ó, eu vou colocar a minha base lá sobre o meu tecido, ó, e vou só fazer o desenho dela aqui, ó, no meu tecido. Ok? Olha que dica boa. Aqui também vou fazer isso, tá? Mesma coisa, ó, vou cortar tanto de um lado quanto do outro, aí você decide. Eu vou cortar desse lado aqui mesmo, tá? Vou lá até o finalzinho aqui, ó, da minha pence, tá bom? Vou lá e dobro, ó, o volume da minha pence também, tá? Ó, dobrei. Então, ou seja, eu sei também, ó, que eu vou desenhar ela certinha, tá vendo, ó? Tá bom? Tá? Isso vai super facilitar na hora de você transferir aí o seu molde para o seu papel.
Então, meus amores, vocês estão gostando aí das nossas aulas, dos nossos estudos aqui sobre o nosso molde base, né? E é todas essas informações, sabe? Bem detalhada que eu tô trazendo para vocês. É bem completo isso aqui, tá bom? Lembrando que se você tiver dúvidas, você deixa aqui, tá bom? Pra gente poder resolver aí, tirar todas as nossas dúvidas sobre o nosso molde base, tá? Na próxima aula, já trago ele aí transferindo para o nosso tecido, certo? Eu vou ensinar vocês como a gente vai transferir, como a gente vai cortar, como a gente vai posicionar ele no nosso tecido também. E lembrando que se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, Tatiana Moraes Costura. E também deixa o seu curtir aí no vídeo, tá bom? Para que o nosso vídeo, né? Eu chamo de nosso porque é nosso, né? A gente está aí aprendendo juntos, né? A cada vez mais aprimorar aí o nosso conhecimento, as nossas informações sobre corte e costura e sobre modelagem. Então, quando você dá o seu curtir aí, o seu like, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, sabe? Alcance mais mulheres e homens aí que querem, né, destravar aí na área da modelagem, que querem aprender corte e costura também juntamente com vocês, tá? Porque somos todas uma grande família, né? Uma grande equipe aí, sabe? Pessoas realmente querendo aprender, né? Aprender, ter conhecimento, ter informações. Isso é muito bom, né? Aprender sempre faz um bem enorme, aprender coisas novas, ou então até coisas que você já sabe, mas aprimorar e ter mais informações e mais conhecimento, tá? Ó, um beijo para vocês. Fiquem ligadinhos na nossa playlist e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Sobre a nossa modelagem base.